Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em Porto Calvo, Alagoas, e foi o primeiro filho de 10. Ainda criança, morou em Campina Grande, Paraíba, e depois mudou-se para Catende, zona da Mata Pernambucana, junto à maior usina de açúcar e álcool do Nordeste brasileiro, para a qual seu pai trabalhava. Aquela era uma realidade muito longe da dos escolados e acadêmicos. Mas Reginaldo Barreto Salles tornou-se um garoto prodígio que aos 4 anos e 7 meses já lia correntemente e aprendeu a amar a ler. Embora tenha sido educado a rejeitar o protestantismo, encontrou um tesouro em sua casa, herança de um tio. Era uma Bíblia. E ele não pôde evitar a primeira leitura. E foi lendo e lendo e lendo. E transformou-se sozinho em um jovem cristão sem igreja. Incrível, né? Nessa mesma época em que devorava a biblioteca pública da sua cidade, ele descobriu um livro imprescindível para uma mudança de 180 graus em sua vida. E o Senhor Jesus, em seu infinito interesse pelos homens, concedeu-lhe toda a plenitude de sua revelação que um frágil adolescente poderia suportar. Que história é essa? Por que caminhos Deus o levou até que ele finalmente encontrasse a família de Deus e se sentisse em casa? É isso que nós vamos saber agora com o Reginaldo, que honra o nosso programa aqui hoje. Reginaldo, muito obrigado porque você veio. Muito obrigado pela oportunidade de vocês. Reginaldo, qual era a religião da sua família? Católica, tradicionalmente, praticamente a única religião. As demais eram seitas, né? O catolicismo era a religião. As demais eram seitas, relegadas a segundo plano. E qual era a visão da sua família e do bairro, né, do contexto de protestantes? Era uma visão muito preconceituosa. A gente ouvia pelo menos uma vez cada semana um sermão contra alguns nomes pejorativos, por exemplo, bodes, né? E a gente os tratava assim como pessoas hereges, bodes e por aí afora, né? Era uma visão muito... Tornar-se protestante era algo que só heróis conseguiriam fazer. Bom, fazendo parte de uma família enraizada na Igreja Católica, qual era o seu contato com a Bíblia quando criança? Você disse na introdução, essa Bíblia do meu tio, que eu não conheci, ele morreu antes de eu nascer, mas a Bíblia ficou em minha casa. E o contato seria histórias que meu pai contava. Eu lembro uma história de José no Egito, uma história que fascinava a gente, né? A história de Daniel, algumas histórias. Meu pai falava das coisas da Bíblia. E sempre passou esse conceito de que a Bíblia era intocável, era a última palavra. O conceito católico de Bíblia, que está subordinado ao conceito de igreja, ele não passou. A Bíblia era o máximo. Não sei de onde ele herdou isso, né? Mas a gente aprendeu que a Bíblia era a última palavra e a Bíblia falou, acabou, apesar de não lermos, né? E então essa Bíblia do meu tio caiu em minha mão. Eu comecei a ler por acidente. Como que aconteceu essa Bíblia do tio cair em sua mão? Eu não sei a história. Meu tio foi assassinado. E a história era que ele foi assassinado quando foi buscar o dinheiro do pagamento da fazenda porque não quis levar o revólver. Ele disse, não, Jesus é a minha defesa. Isso ficou na minha mente, mas que tio que eu tinha. Numa região como eu morava, andar sem revólver, foi barbaramente assassinado. E a Bíblia ficou na minha casa, não sei como. Acho que Deus estava deixando aquela Bíblia para mim, né? E eu sempre achava aquela Bíblia largada e guardava. A última vez eu achei no cesto de roupa suja, já sem capa. E então eu digo, não é possível, vamos guardar a Bíblia. Eu levei para minha estante, que era um caixote de sabão pregado na parede lá na fazenda. E enquanto eu saí do quartinho do cesto de roupa suja até o meu quarto de dormir, eu fui lendo. A primeira página estava aberta. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e não parei mais de ler.
sentei na cama e já... Você sentou na cama, começou a ler e você achou aquela leitura interessante? Não, imagina você num deserto, sem saber nem o que é sede, não ter consciência do que é sede, e de repente você acha uma fonte de água. Quer dizer, é uma coisa que não dá para traduzir em palavras. Você começa a beber aquilo e... Bom, a gente percebe que você era uma pessoa que gostava de ler, curiosamente, né? Porque não estava ali estimulado, eu imagino, por leituras. Assim, era assim, porque a gente morava na fazenda, não tinha rádio, não tinha televisão, tinha as histórias dos mais velhos e os livros. Literatura de cordel e romances, né? Eu li romance de tudo quanto é tipo. Eu lembro de romance, a Devadasi Prometida, era um romance hindu. Minha tia tinha aquele romance, um dia eu li. Enchi minha cabeça de tudo quanto é coisa boa. Onde você achava esses livros? A minha casa tinha livros guardados, né? Minha tia, que morava conosco, tinha muitos livros. Meu pai tinha alguns livros. E compravam livros para a gente, né? Mas depois que eu mudei para a cidade, descobri a biblioteca pública da cidade. A querida Dona Lia, a bibliotecária. E aí a gente começou a devorar. E, infelizmente, devoramos muita coisa que não era para a nossa idade também, né? Por exemplo, coleção Castelo da Caveira, coleção Sinistra, né? Livros policiais terríveis. Eu, com 15 anos, lendo tudo aquilo. Os grandes romances universais, eu li praticamente todos, né? Um dia ali, Reginaldo, passando, né, pelos livros daquela biblioteca, que livro te chamou a atenção? Então, aí eu estava numa fase difícil da vida. Eu tinha me convencido pela Bíblia que eu devia fazer um altar e queimar gordura de carneiro em cheiro agradável ao Senhor. Eu estava procurando um local escondido para fazer o meu altar. Porque se alguém me surpreendesse numa atitude daquela, eu seria considerado praticante de baixo espiritismo, que naquele tempo não tinha proteção legal nenhuma e a gente ia mesmo para a delegacia e tomava uma sova. Então, espera só um minutinho. Tá. Quer dizer que você começou a ler a Bíblia lá, naquele primeiro encontro com a Bíblia do seu tio, e aí tudo que você lia você queria colocar em prática, é Sim, isso? é interessante. Eu tinha já essa visão, que hoje dá um trabalho para explicar para as pessoas, de cerimonialismo e lei, cerimônia. A Bíblia era tão clara, não é? Mas eu entendia mais ou menos que aquele cerimonialismo era antigo, mas que o fato de dizer que queimar a gordura era cheiro agradável ao Senhor, aquilo me empolgou. E eu queria fazer aquilo. Eu tinha acesso à gordura, que eu comprava carne da casa no açougue, né? Eu digo, eu compro a gordura de carneiro e faço um altarzinho escondido e queimo. Então, naquela época, eu estava na biblioteca procurando um livro, porque eu já tinha lido praticamente todos os livros interessantes, e vi O Desejado de Todas as Nações. Eu tinha acabado de ler Mar Cruel, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu digo, é mais um sobre a Segunda Guerra, e eu gostava muito daquilo. Quando eu peguei o livro que abri, tinha um quadro de Jesus, que é a coisa mais linda que eu já vi, e me tocou. Eu peguei o livro e saí, perguntei para a Dona Lia, esse livro é bom? Falou, as pessoas que levaram gostaram muito, mas não é um livro católico, hein? Eu falei, pouco me importa. E aí o livro me mostrou Jesus, né? Aí eu vi a relação clara, direta entre a Bíblia e Jesus. Aquele livro foi a maior bênção depois da Bíblia em minha vida. Tanto que eu tenho dado muitos livros daquele de presente para as pessoas, né? Quando você olha para você, quantos anos você tinha nessa época? Devia ter 16 por aí. Até esse momento, né, da leitura do livro Desejado de Todas as Nações, você não tinha contato nenhum com igrejas protestantes? Tinha sim. Minha avó, por exemplo, fazia questão de quando a gente passava para o futebol, ela dizia, meu filho, vem cá, eu estou com a vista tão cansada, lê a Bíblia para mim. E convidar a gente para ir nos cultos especiais da Igreja Batista. Ela tinha se tornado batista, o que causou a cisão do casamento. Meu avô separou-se da minha avó, depois que ela se tornou batista, e morreu solitário, com um rosário no pescoço, escapular e com a fé que ele tinha no catolicismo. Mas minha avó tinha se tornado batista. E então ela me convidou para alguns cultos. Mas eu não sei se o preconceito contra o protestantismo, aquela diferença, a gente tinha uma igreja onde a liturgia era muito solene, não é? Aqueles cânticos gregorianos, e uma coisa muito bonita, muito solene, não participativa. E agora chegar numa igreja muito light, todo mundo ali conversando, aquilo não me satisfazia. E uma antipatia natural por pastores, né? Para mim, quem devia pregar era o padre, paramentado, não um pastor de gravata paletó, que ele não aceitava, né? Então a gente ia para satisfazer a avó, fui muito poucas vezes, e a minha professora primária era presbiteriana, e me convidou uma vez, eu fui uma vez, nunca mais, e eu ia à missa, não é? Quando você vai dizendo, Reginaldo, a gente vai montando uma imagem, assim, de uma pessoa que estava muito distante de se converter para uma religião protestante. Agora, hoje, quando você olha para trás, que caminhos, o que você poderia pontuar, por que caminhos Deus foi te levando para que você aceitasse uma religião protestante? Olha, eu percebo hoje uma coisa que Deus fez, deve ter sido muito bem calculada. Ele me preservou das influências. Eu consegui uma bênção que eu não sei para que vai servir, até hoje eu não descobri, de ter uma convicção solitária
Para mim, a Bíblia, eu sou cada dia mais apaixonado por ela, porque a Bíblia é capaz, independente de qualquer ação humana, de qualquer estudo teológico, ela é capaz de formar uma mentalidade sadia, equilibrada, cristã. Então, eu decidi ser um cristão. Como a minha crença, depois que eu li o livro de Atos dos Apóstolos, não existe essa igreja. Como não existe, eu vou ficar sozinho. Então, a igreja, aquele perfil da igreja apresentado em Atos, me fascinava, mas eu não via nada parecido. E eu não queria nada menos que a verdade, não é? Então, me filiar a uma igreja por me filiar, por amizade, nunca me passou pela mente, não é? Então, eu era católico, tinha que ter uma religião, para não dizer que era ateu, não é? Mas o protestantismo não me atraía por isso aí, preconceitos, e porque não correspondia àquele perfil de Atos. A igreja que fazia prodígios, a igreja que fazia milagres, a igreja onde havia pureza, a única impureza que surgiu foi fulminada, Ananias e Safira, então aquela igreja me fascinava. Outra coisa, os escândalos também, né? A gente tinha amigos evangélicos, né, protestantes, amigos de infância, e a gente via que a vida deles não correspondia àquilo que eles professavam. Então, essa incoerência, eu tenho medo dela hoje. Será que outras pessoas não estão me olhando também, vendo incoerências e está servindo de pedra de tropeço? Então, eu não achava alguém que correspondesse àquilo que eu tinha. Quer dizer, você estava sozinho ali, querendo seguir a Bíblia e a Bíblia somente. Você consegue se lembrar, conta pra gente uma história só, de um momento onde você, a verdade que você encontrou na Bíblia te sustentou em uma situação difícil que você enfrentou na prática do dia a dia, por exemplo? Olha, eu lembro de uma ocasião em que, a primeira vez que eu senti que o poder da Bíblia estava atuando em minha mente, a gente foi criado assim, no meio entre o natural e o sobrenatural. Então, histórias de assombração eram comuns. Tivemos histórias assim reais, minha mãe teve experiências reais com coisas sobrenaturais, minha tia também. Então, o sobrenatural era tão comum quanto o natural, e a gente tinha medo de assombração. E naquela época morreu o irmão mais velho do meu pai, ele morava numa fazenda, ele, a esposa e um filho, o Adalberto e a tia Gessina. E a tia Gessina pediu para minha mãe, manda o Reginaldo ficar conosco, com medo, se o meu marido resolve voltar. E então, eu digo, bem, eu chego lá na casa dela, vou dormir no quarto com o Betinho, que era meu primo, e nós dois lá, a gente passa a noite conversando e vai levando. Mas eu tinha lido há pouco tempo na Bíblia que os mortos não têm parte em coisa alguma, que os mortos estão dormindo. Eclesiastes, né? O conceito de que o morto está inconsciente já estava na minha mente sem eu perceber. Quando cheguei na casa da tia Gessina, a noite foi se aproximando, a janta às 6 da tarde, você vai dormir no quarto do casal, eu vou dormir com meu filho. Aí eu morri, agora eu vou ficar sozinho no quarto do casal. Mas eu lembro que depois que apagamos as lamparinas, cada vez que vinha o medo do meu tio, vinha não. Os mortos dormem, os mortos não estão participando mais de nada aqui. Sua memória está entregue ao aquecimento. E eu dormi tranquilo aquela noite. Aí eu senti que a Bíblia tinha mudado minha mente. Que coisa linda. E hoje eu vejo tantas pessoas com dificuldade, leem, estudam, argumentam para convencer de uma coisa que a Bíblia convence sozinha, sem precisar de ninguém ajudando. A Bíblia prático, é toda poderosa. Né? Reginaldo, a gente vai dar uma pausa, um minutinho aqui na nossa conversa. E para o próximo bloco fica a pergunta-chave. Qual foi, de fato, o ponto da virada na vida do Reginaldo Salles? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Reginaldo Salles. E ele contou pra gente no bloco anterior de ter feito parte de uma família e de um contexto muito enraizado na Igreja Católica. Mas um dia ele descobriu as verdades da Bíblia e resolveu sozinho ser um cristão e seguir de fato ao pé da letra aquilo que estava sendo dito ali. Reginaldo, você na adolescência já começou a praticar as verdades da Bíblia que você conheceu e você, terminando o serviço militar, veio para São Paulo. Com que sentimentos você abandonou aquela realidade de Nordeste, de fazenda e veio para São Paulo? Olha, eu tenho a impressão que a juventude de hoje, que vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, ou vai para a Inglaterra, deve ter tido a mesma sensação. A gente queria, o pessoal dos submundos conhece o mundo. Quer dizer, o pessoal do Nordeste conhecia São Paulo e Rio, pelo rádio, pelos jornais. O pessoal do Rio e São Paulo esquecem que tem Nordeste. Então era um sonho, a gente veio super animado, né? Uma cidade grande, cidade nova, um pouco de temor, quem sou eu para enfrentar São Paulo? Mas viemos otimistas e espírito de aventura, 19 anos são 19 anos, a gente não quer sossego, né? A gente quer avançar, né? E aquela sua realidade de estar de acordo com a Bíblia, ler a Bíblia, contato com a Bíblia, aquilo continuou quando você veio para São Paulo? Isso jamais se afastou de mim. Épocas em que eu desejava mais, épocas em que eu esquecia mais, mas princípios de vida, por exemplo, a gente tem uma vida desregrada. Não tanto quanto a juventude de hoje, mas eu tinha decidido na minha vida, por exemplo, nunca mexer com mulher casada, porque a Bíblia falava que não podia adulterar. Outras coisas que eu não tinha visto, eu ainda praticava, mas o que a Bíblia dizia, até onde tinha força, alguma coisa a gente tentava e não conseguia. Então a gente tinha princípios inculcados na mente de ser honesto, de não mentir, de não fazer mal, enfim, de procurar seguir o cristianismo assim prático, né? Agora, você disse no bloco anterior que você tinha, assim, uma certa aversão por moldes, né, por religiões e os escândalos que vinham de dentro das religiões. Fico imaginando como, então, que você conheceu a Igreja Adventista e se batizou na Igreja Adventista? Olha, chegou um ponto em que eu me ajoelhei, orei e pedi a Deus. Eu falei, Senhor, sozinho está difícil. Ser um cristão sozinho, será que não tem mais ninguém? Porque, inclusive, eu tinha começado já há algum tempo atrás guardar o sábado, conforme eu tinha lido no livro e na Bíblia, né? Tinha desistido. Eu digo, não dá, eu e minha esposa sozinhos não vai dar. E eu pedi a Deus, eu lembro que eu pedi, se existe alguma igreja parecida com a igreja de Atos, pelo menos, me mostra. Desculpa te interromper, Sim. Reginaldo, mas é muito curioso isso. Então quer dizer que nessa época você já tinha encontrado o sábado na Bíblia? Assim, quando eu li aquele livro na biblioteca, o homem do livro, que eu chamava o homem do livro, E.G. White, né? Eu não sabia que era, depois sabendo que era mulher. Então ali falava do sábado, e eu já tinha lido o sábado na Bíblia, já tinha discutido com meu pai. Meu pai, por que a Bíblia fala do sábado e a gente não respeita? Ele falou, o filho do homem é senhor até do sábado. E filho do homem, no conceito do meu pai, era ele, eu, não era Jesus. Eu aceitei com reservas. Eu lembro de uma discussão na classe, onde toda a classe e o professor discutiam a questão de sábado e domingo, mas todo mundo a favor do domingo, e eu quietinho, era o mais novo da classe. E no fim o professor disse, olha, mas ninguém sabe mais qual é o sábado. E eu pensei na hora, mas se não sabe, existe um sábado hoje, devemos guardar, mas não falei. Eu era o menor da classe. Então, depois eu desisti de guardar o sábado, porque não é possível, só eu e o cara do livro, não é possível, só nós dois, todo mundo está errado. Só eu e o autor do livro? O autor do livro, né? Eu não sabia que tinha igreja adventista, não sabia que a 12 quilômetros da minha cidade tinha uma faculdade de teologia adventista, que era o ENA, não é antigo, não sabia. E então, chegando em São Paulo, eu tentei viver a vida cristã, depois casei, aí enfrentamos dificuldades muito sérias, e um dia eu pedi a Deus, Senhor, se existe alguma igreja parecida, igual, eu sabia que não existia, né? De todas eu achava ainda mais bonita a minha igreja, que era católica. Eu frequentava, ia à missa, né? Apesar de não ter convicções católicas. E então, naquela ocasião, comecei a receber convites, quando voltava do trabalho, para uma conferência. Eu pegava o papel e dizia, isso é coisa de crente. E jogava Onde você fora. recebia esses convites? São Caetano do Sul, estação ferroviária de São Caetano do Sul. Eu descia ali, e ali estava alguém, toda terça e toda quinta, entregando convites. Eu pegava, rasgava e jogava fora. Assim, levei 1 mês, 2 meses, só pegando e jogando fora. Até que um dia eu peguei um convite e falava do assunto do santuário, Digo, opa, esse assunto eu conheço, isso aqui não é crente, crente não fala disso. Santuário, cerimônias, sacrifícios. Eu pensei, eu vou lá ver. Cheguei em casa, falei para um primo meu, disse, vamos lá? Vamos conhecer. Falou com quem? Um primo conhecido meu, amigo, que hoje é adventista também. E então eu lembro que eu pus uma japona bem feia, minha esposa falou, veste uma roupa, não, eu vou com essa roupa feia, porque se for gente de Deus, vai me receber assim mesmo. Né? E chegando lá, era aquele ambiente, o pastor era típico protestante. O pastor Luiz de Freitas, deve ser falecido. E eu não gostei do pastor, não gostei muito do ambiente, era um ambiente tipo protestante, mas a pregação me segurou.
É o santuário levítico, o sacrifício, queimar o incenso. Puxa. Deus me segurou 2 meses. Se eu fosse antes, talvez tivesse desistido. Um assunto que já tinha chamado a sua atenção no passado, né? Então, foi ali que eu fui a primeira vez. O primeiro contato meu com os adventistas foi ali. E então, voltei na segunda vez, ele falou sobre a Procida 2300 anos, surgimento de um movimento. E eu noto hoje que ele é uma hora crítica para o evangelista, quando ele vai revelar, naquele tempo era muito, ninguém dizia que era adventista, havia um preconceito muito forte. Você descobria, se fosse muito astuto, quem era que estava fazendo a conferência. E então ele ficou cheio de mãos e dedos para dizer que era um movimento que surgiu em 1844. E eu lembro que ele fez um apelo e minha esposa se levantou. Eu não levantei. Eu fiz assim, querida, ele está perguntando se você quer ser da igreja dele. Ela sentou imediatamente, ficamos nós dois sentados, né? Então eu entendi que ele estava fazendo um apelo para me filiar a uma igreja, né? Isso eu não queria. Eu esqueci da oração que eu tinha feito, totalmente, né? Foi esse o primeiro contato que eu tive com os adventistas, né? E aí você começou a estudar a Bíblia? Aí pegaram meu endereço para dar um brinde, né? E um dia aparece alguém na minha casa, igual sarna, carrapicho, não consegui me livrar do Gilberto Rebelo, hoje pastor jubilado, deve estar em Santa Catarina. E fiz tudo, pensei até como estava vencendo o contrato de aluguel, digo, vamos mudar para outra casa, porque eu não quero ninguém aqui em casa. Ele falava alto, os vizinhos católicos viam que não era alguém católico, foi um constrangimento. E você resistente? Não, aí não, resistente ao que ele trazia, não. Resistente ao ambiente, eu descobri que não eram protestantes. Mas eu imagino que começou a acontecer, então, uma luta dentro de você, porque a verdade, você estava totalmente de acordo, Sim, mas o ambiente era um ambiente do qual você tinha exato, preconceito. Mas aí, então, depois de 3 domingos, a gente sentia, aí vem um poder sobrenatural. O Espírito Santo começa a tocar o nosso coração, independente da pessoa, independente do que for. A gente começa a sentir falta de uma espécie de atmosfera que acontece quando a pessoa está dando estudo. Não é tanto da pessoa. E eu e minha esposa ficávamos assim, o Gilberto não vem hoje, né? E assim começou uma longa carreira. Eles me convidaram para a igreja, não, para sair fora. Igreja não, eu não quero, eu esqueci da oração que eu fiz, né? Reginaldo, o que aconteceu que quebrou esse seu preconceito com esse ambiente crente e você de fato se batizou na Igreja Adventista? Olha, eu cheguei à conclusão, depois que eu descobri que aquele rapaz, o Gilberto, e o que ele estava trazendo era da mesma igreja do livro, né? Aí então ele foi colocando as coisas, né? Todos os princípios que os adventistas respeitam, por exemplo, a questão do sábado, na hora que ele colocou, a partir dali voltamos a guardar o sábado, eu e minha esposa. A questão da alimentação, que eu tinha algumas noções, também tinha lido na Bíblia, colocou, o que ele colocava nós praticávamos, só que não queríamos ir à igreja, nunca fomos à igreja durante 1 ano que ele ficou dando estudos bíblicos para nós. Até que um dia começou a me vir uma convicção assim, era uma coisa interessante, ficava toda hora uma voz falando na minha cabeça. Você ficou a vida inteira pedindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que ele mostrasse o caminho. E agora o caminho está diante de você, por que não entra? E uma voz respondia claramente, eu orgulho, você é orgulhoso. E aquilo ficou 1 semana, 2, me perturbando, me incomodando, sabe? E uma noite chegamos do cinema e minha esposa deitou, eu ajoelhei ao pé da cama e pedi, meu Deus, se depender de mim, eu não entro. Eu tenho uma certeza humana, mas eu não quero passar um vexame eu pensava na minha família inteira, ficar sabendo que eu mudei de religião e eu dar um passo em falso. De acordo com a minha mente humana, essa é a verdade completa, não tem mais nada a querer, mas eu posso estar errado. Mas, Senhor, se esse é o caminho, me empurra nele. Eu usava essa palavra, me empurra porque eu não vou, eu sou orgulhoso, eu não quero. Eu orei assim no domingo à noite, senti uma coisa diferente, né? Segunda-feira cheguei do trabalho, minha esposa deitou, eu fiz a mesma oração. Terça-feira a mesma oração, na quarta-feira eu fui à igreja. Procurei o Gilberto quero batizar sábado, tem um batismo mais. Agora não dá tempo, tem um procedimento, tem que fazer fecha. Gilberto, eu quero me batizar. Era uma certeza tão absoluta, aí vem aquela coisa que é importante, a certeza, se pode ser, assim se dizer, a certeza intelectual, que vem pelo estudo da Bíblia, mas tem que ter algo mais. Você tem que sentir que Deus está ali, não é só um livro, não é só uma teoria, não é só uma teologia, mas há alguém, que é Jesus Cristo, que está ali junto. E então eu senti, não dá para explicar, convicção plena. Você vai morrer se batizar, você vai ser assassinado. Não teria problema. Minha esposa pediu, espera um mês que eu batizo junto. Eu falei, espero batizado. Totalmente. Aí naquele sábado fui batizado e eu lembro da sensação que eu tive quando saí do batismo. E agora eu sou um filho de Deus. Eu não senti ainda eu sentia assim como fosse alguém a quem Deus olha, alguém que ama até certo ponto Deus, quer fazer a sua vontade, mas não sentia aquele carinho de filho.
E quando eu saí do batismo, eu sentia isso. Eu lembro que eu cantava o hino, sou o filho do rei, e assim por diante. Foi assim. Reginaldo, a gente vê que você já tinha um relacionamento com Deus antes. Assim, isso marcou minha vida. E o seu relacionamento com Deus veio crescendo ao longo desse tempo. Já faz muitos anos que você se batizou na Igreja Adventista. E eu quero te perguntar uma coisa. Que privilégios você experimentou depois de fazer parte da família de Deus, de se batizar na Igreja Adventista? Igreja. A igreja faz parte do plano da salvação. Muitos vão se salvar, creio eu, sem nunca terem conhecido a igreja, talvez em igrejas que não correspondem ao perfil que Deus coloca dentro de nós, mas a igreja é muito necessária em nossa vida. Companheirismo, relacionamento. Eu lembro daqueles irmãos, eu tinha muito preconceito ainda, e alguns irmãos me decepcionavam, né? Eu dizia, Gilberto, fulano de tal, não parece estar aguardando a volta de Jesus. Reginaldo, é o joio e o trigo, né? Fulano, sim, eu me sentava na cadeira de juiz também, tive que levar longos anos para aprender a não fazer isso. Mas eu lembro do irmão Gidalto, por exemplo, à noite que eu cheguei desanimado no culto, e ele pegou na minha mão, tudo bem, Reginaldo? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Eu falei, tudo bem, irmão Gidalto? Irmão Reginaldo, está tudo bem mesmo? E a gente sentia aquele amor, aquele interesse, né? E não estava tudo bem, eu tinha problemas. Eu lembro de uma noite de quarta-feira que eu estava sentado, acabado, arrasado, talvez por alguma coisa, sei lá. Terminou a pregação, o pastor Rodolfo Gorsto, que era o pastor que me batizou, saiu todo mundo, eu esperando para sair depois, que eu não queria conversar com ninguém. Ele saiu, olhou para mim, tudo bem, irmão Reginaldo? Falei, tudo bem. Ele olhou e veio e sentou junto de mim. Está tudo bem mesmo? Falei, não está, pastor. Eu estou me sentindo um zero à esquerda, eu estou me sentindo um nada, eu não correspondo àquilo que Deus espera de mim, eu estou me sentindo um fracasso. Ele olhou para mim, sorriu e falou, muito bem, isso é bom. Paulo se sentiu assim. Ele levantou e foi embora. Eu disse, mas isso te animou? Palavra. Eu disse, não, irmão, você é importante para Deus. Ele falou, muito bom, Paulo se sentiu assim. E ficou a lição, né? E assim, esse companheirismo, a igreja de São Caetano do Sul, até hoje, eu voltei lá depois de 20 anos, eu era um moleque, saí, fiquei um ano, e o pessoal me reconheceu, aqueles irmãos de cabelo branco, só o Reginaldo aqui conosco, muito amor, muito carinho. A gente tem o lado ruim da igreja, mas o lado bom é insubstituível, insubstituível. E então, também a chance de ser missionário. Acho que é um vírus que tem em nossa família, né? Eu senti o chamado, meu irmão, quando começou a receber a mensagem, ainda com o revólver na cinta, ele falou, se um dia eu for adventista, você logo é pastor. E hoje é um pastor aposentado, né? O Ranieri, quando se converteu, já perguntou, posso ser pastor? E assim é um vírus que tem na família. E eu tive essa chance de realizar esse sonho, de trabalhar por outros, de dar estudo bíblico, de pregar. Isso foi muito importante. Isso você ganhou fazendo parte da igreja, da igreja, né? sozinho, não tinha como fazer isso. Reginaldo, a gente tem umas perguntinhas rapidinhas no nosso programa. Fala pra gente o que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida. Vida. Como Jesus disse, tereis vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, porque a vida que eu tinha era uma vidinha, né? Eu ficava pensando, vendo o pessoal conversar lá fora e pensando, poxa, estão conversando, parecem gente comum, mas quando eles estão sozinhos, se são cristãos, pensando na sua turma aqui, né? Eles têm algo mais, eles têm algo com Deus. Agora imagina uma vida em que você não tem perspectivas, não tem horizontes, você sabe que a vida... Quantas vezes eu passei a chave na minha oficinazinha e ia bagunçar? O que adianta estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, quem sabe, depois eu morro. Daqui mais 2, 3 gerações, ninguém lembra nem que eu existi do meu nome. Então, essa perspectiva de vida eterna. É bonito. Isso é a razão da minha vida hoje, sabe? Reginaldo, em uma ou duas palavras, fala pra gente o que vem à sua mente quando você pensa em beleza. Beleza. Beleza, perfeição. Então, eu sonho com perfeição. Sucesso. Sucesso é alcançar o prêmio, alcançar a perfeição de caráter que Deus propõe para que nós estejamos no céu. Isso é sucesso demais. As demais coisas fazem parte. Perdão. Perdão é tudo, né? Perdão é o que Deus nos dá. Sem isso, nós não teríamos nem coragem de encará-lo. E o perdão é gostoso também entre nós, quando somos perdoados ou quando perdoamos a outros. Sem ele, não dá para ter relacionamentos, né? Um privilégio. Ser filho de Deus, participar de sua família e ter esperança. Eu disse uma vez para alguém, depois que Jesus morreu na cruz, meus pecados me perdoou e me deu a chance de vida eterna, tudo que vier mais é lucro. Uma grande verdade. Buscai no livro do Senhor e lede. Para mim, toda a verdade depende disso. Uma grande mentira. A religião teológica, a religião intelectual, a religião onde as pessoas se empolgam com as coisas da religião e não com a pessoa da religião, que é Jesus, com o relacionamento pessoal com ele. Um versículo da Bíblia que te acompanha. São tantos. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha oração. Que lindo. Suportou minha vida inteira. Orações atendidas, orações respondidas foram que me levaram até o dia de hoje. Muito obrigado, Reginaldo. É uma bênção para a gente ter uma pessoa que ama ao Senhor aqui no nosso programa. Que Deus te acompanhe e também abençoe a sua família.
E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.